Na manhã de hoje foi encontrado o corpo de Manuel Lúcio da Conceição, de 58 anos, banhista, que sumiu na barragem do Caboclo, que fica localizada entre os municípios de Belém do Piauí e Padre Marcos. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto, esse homem que desapareceu ontem nas águas da barragem do Caboclo e hoje, depois de uma ação do Corpo de Bombeiros de Picos, o corpo da vítima foi encontrado. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto, falando direto do Corpo de Bombeiros de Picos, a equipe de reportagem da Valéria Noronha. Valéria, boa tarde para você. Muito boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que nos assiste. Clebson, hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros daqui de Picos e mergulhadores da capital estiveram lá na barragem do Caboclo, que fica entre os municípios de Padre Marcos e Belém do Piauí, nas buscas pelo Manuel Lúcio da Conceição, de 58 anos, que estava desaparecido lá na barragem desde a tarde de ontem. Familiares também participaram das buscas, eles ajudaram a localizar o corpo do senhor Manuel, que estava bem próximo do local onde ele havia desaparecido. O Manuel Lúcio estava tomando banho ontem junto a outras 5 pessoas quando sumiu nas águas, e as buscas se iniciaram ontem mesmo, mas só hoje pela manhã o corpo do senhor Manuel foi encontrado. Nós estamos ao lado do Tenente Medeiros, do Corpo de Bombeiros daqui de Picos, porque essa não é a primeira situação que a gente se depara com afogamentos e pessoas arrastadas por enxurradas. Já tivemos aí contabilizados outros 4 acontecimentos na grande região de Picos. A gente pode citar, comandante, o caso que aconteceu lá em Bocaina, né, com um banhista de 25 anos que acabou morrendo afogado. Foi preciso também que uma unidade de bombeiros, de mergulhadores lá de Teresina fosse acionada para realizar as buscas. Tivemos uma segunda vítima lá em Caridade do Piauí, onde o engenheiro Samuel Giovanni de Lima foi arrastado pela força da água numa passagem molhada e acabou sendo encontrado no dia 14 de março. E a gente também teve outra vítima. Foi lá na barragem do Estreito, em Francisco Macedo, o jovem Fabrício de Dantas de Carvalho, de 18 anos, também faleceu. E a penúltima vítima que a gente teve foi o José Nilton de Souza Santos, de 35 anos, que estava atravessando uma passagem molhada lá em Jacobina do Piauí e foi arrastado pela água. Então são muitas ocorrências e a gente teve essa ação ontem conjunta do Corpo de Bombeiros de Picos e também de Teresina para o resgate do senhor Manuel Lúcio. Fala para a gente sobre esse resgate que foi realizado, essa operação conjunta. Isso. Primeiramente, bom dia, né? Isso, a gente foi acionado ontem por volta das 4 da tarde, né? Nós tínhamos uma guarnição, uma equipe do Corpo de Bombeiros na cidade de Patos, né? Estamos fazendo um trabalho lá de retirada de vítimas, de transporte e de entrega de mantimentos. A guarnição, como era próximo ao local, eles já se deslocaram imediatamente para lá, para a região de Belém, do Piauí, e realizaram as primeiras buscas superficiais, né? Com lanchas, procurando em volta da barragem. As buscas se encerraram por volta da noite, foi o tempo que os mergulhadores de Teresina chegaram. Hoje, pela manhã, pela madrugada, os mergulhadores saíram juntamente com a guarnição de Picos para o local e às 5 da manhã realizaram a busca, logrando êxito, encontrando a vítima às 10 da manhã, né? Ou seja, 5 horas de mergulho, conseguimos encontrar o corpo da vítima. Já são 5 vítimas na grande região de Picos, Tenente Medeiros, o que preocupa, porque segundo os familiares do seu Manuel Lúcio, ele estava lá curtindo lazer por conta da barragem do Caboclo ter vazado, né? Já estava ali vazando para PI 243 e chama a atenção das pessoas e os banhistas vão até esses locais. Isso, é um dado alarmante, não é isso? Em relação a 2023, já mais que duplicou a quantidade de vítimas com afogamento em meio aquático. Nessa época do ano, chama muita atenção, por conta do período chuvoso, que os rios, os lagos, as barragens tendem a aumentar o seu nível de água, não é isso? E com isso chama a atenção de quem gosta de tomar banho nessas áreas. Então isso é um risco para a pessoa. Por quê? Porque mesmo que a pessoa conheça o local, a profundidade das barragens ela muda, a força da correnteza, a força da água ela muda, então isso gera um risco para as pessoas que entram para tomar banho.
É complicado. O corpo do seu Manuel Lúcio da Conceição foi encontrado a 4 metros de profundidade. Ali era um local calmo, de água parada, e mesmo assim tem esse risco muito grande de afogamento. Diferente desses outros casos que a gente viu ali, que os corpos foram arrastados, né? As pessoas foram arrastadas por vidas por causa da força da água. Isso, nesse caso, dois dados diferentes, né? Um dado foi o arrastamento pela força da água e o outro foi a profundidade. Ou seja, ele estava banhando normalmente, se deparou com um local onde o buraco era mais profundo. Do nada mudou, a profundidade foi cerca de 4 metros que ele foi encontrado. Então são dois dados diferentes, então o risco é iminente de todos os tipos. Exato. O senhor falou sobre a importância de não tomar banho nesses locais, não misturar também a bebida alcoólica, porque faz com que a pessoa fique mais corajosa, né, para poder entrar ali na água, e isso também pode deixar os reflexos deles mais lentos, né? Mas também tem a questão das pessoas que estão sendo arrastadas em passagens molhadas. Eu queria que o senhor reforçasse, se possível, esse cuidado, né, de não fazer essas travessias nesses locais onde há a força da correnteza, né, onde há um nível de água que a pessoa desconhece. Isso, certamente. Essas passagens molhadas ou pontes molhadas, como a gente fala, nessa época do ano, elas tendem a ser muito perigosas. O que a gente do Corpo de Bombeiros aconselha é evitar passar mesmo, se não tiver outra maneira, mantenha-se abrigado. Por quê? Porque mesmo passando ou a pé ou através de veículos, o risco é iminente. Por que eu falo de veículos? Porque tem gente que tenta passar com a sua motocicleta ou com o seu carro e pode ocorrer um fenômeno que a gente chama de aquaplanagem, que é isso, é quando os pneus do veículo perdem aderência com o chão. E isso, o motorista tende a perder o controle do carro, pode vir a se tornar uma vítima. Queria que o senhor, se pudesse também, ressaltasse, né, que as pessoas que estão utilizando esses espaços como barragens, açudes, lagos e riachos para tomar banho, principalmente nessa época chuvosa, não realizem, né, esses banhos também sozinho. Ele estava ali com 5 pessoas, mas mesmo assim foi arrastado, né, para esse buraco de mais de 4 metros de profundidade, para que não se arrisquem, né, e quais são também as formas de contactar o Corpo de Bombeiros para realizar esses resgates. Isso. A primeira dica do Corpo de Bombeiros é que não tomem banho nesses locais, né, principalmente nessa época do ano. Caso for realizar o banho, tentem conversar com as pessoas que moram na região para ver o local mais propício para banho. Nunca banhar sozinho e nunca tentar salvar alguém que esteja se afogando, né, que você pode correr um risco. Jogue boia, jogue algo flutuante que ela possa se agarrar. Essa época do ano a gente também aconselha muito cuidado com as crianças, né? Porque banhos a gente já sabe que é perigoso e o dado, cada dia que passa, está mais alarmante. Muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa, liga para o 193, né, comandante, para poder chamar o auxílio do Corpo de Bombeiros daqui de Picos. Muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, Clebson. Dados assustadores, né? Como disse o tenente Medeiros, daqui do Corpo de Bombeiros Militares do município de Picos, já dobrou esse número, quase que triplicou, de afogamentos na grande região de Picos nesse ano de 2024. Então, muita atenção para as pessoas, para os banhistas, aquelas pessoas que gostam da natureza, para não tomarem banho nesses locais, ou ficar ali bem na beirinha, pertinho de onde estão outros grupos, evitar, é claro, pegar o seu carro, a sua moto, fazer as travessias, as passagens molhadas, porque podem acontecer acidentes que levam aos afogamentos. Essas foram as informações, volto com você.